Nesse episódio, a gente vai falar sobre a justiça no Brasil, o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas e também a polícia. Arnaldo, são todas, né, essas vertentes que acabam compondo a justiça aqui no Brasil. E qual a interferência dessa justiça com o empresário? Pois é, Mara, a gente tende a pensar que a justiça é só o poder judiciário, né? E você tem essas outras instituições que, de certa forma, dão sustentabilidade a toda a justiça brasileira. Então, a gente tem aí, como vai ficar na tela, o órgão máximo da justiça brasileira, como todos já conhecem, é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Abaixo dele nós temos o STJ, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, temos o TSE, temos o Tribunal Superior Militar. Então, esses são os tribunais superiores. Abaixo dele, nós vamos ter os regionais. Então, são os tribunais regionais federais, né? A Justiça do Trabalho. E logo abaixo, nós vamos ter o primeiro grau da Justiça, onde são as varas, né? Onde você tem os tribunais regionais, os TJs, como nós conhecemos. Essa é a parte do Poder Judiciário, né? O segundo slide que a gente vai ver agora é o do Ministério Público. Então, você tem o Ministério Público como órgão central dessa instituição, mas você tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, né? Então, dentro do Ministério Público da União, você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. Então, são instituições todas ligadas ao Ministério Público, né? E o Ministério Público dos Estados. Cada estado tem o seu Ministério Público. São 26 ao todo, né, Arnaldo? Isso. E no próximo slide que nós temos agora, tem a Advocacia Geral da União, que é, aos olhos do leigo, uma advocacia como uma advocacia privada, só que para defender os interesses da União, das suas autarquias. Então, todas as autarquias que nós temos no Brasil, que são inúmeras, os seus interesses são defendidos pela Advocacia Geral da União, tá? Então, essa é a estrutura macro, grande, de toda a justiça brasileira. Além disso, você tem o Tribunal de Contas, né, da União e o Tribunal de Contas dos Estados, e tem a estrutura da polícia como toda, né? Aí você vai ver no próximo slide que você tem várias polícias no Brasil. Você tem a Polícia Federal, você tem a Polícia Rodoviária Federal, você tem a Polícia Ferroviária Federal, você tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária e o Corpo de Bombeiro, que faz parte da polícia também. Então, todas essas polícias fazem parte da estrutura de segurança pública do país, né? E aí não entra as Forças Armadas, que é outra área. Então, você veja, Mara, é complexo, a estrutura é muito grande e aí é um conflito muito grande de interferência hierárquica. Mas o desafio brasileiro é conseguir fazer com que a população tenha cada vez mais conhecimento disso aí, né? De como funciona toda a justiça brasileira. E aí um tema, né, bastante questionado e discutido hoje é a reforma do Poder Judiciário. Qual o seu posicionamento sobre? Eu acho que é necessário, né? O nosso Poder Judiciário é muito elogiado no mundo todo, porém tem os seus defeitos. Hoje é uma justiça muito lenta, muito morosa, falando em termos de atuação como advogado, né? Como profissional. Mas o maior problema hoje do Poder Judiciário não é a sua morosidade, é a interferência política, né? Na alta corte que nós temos, que isso claramente é notado por toda a sociedade brasileira. Então, esse conflito de interesse, essa penetração do Poder Judiciário em assuntos que deveria ser do Poder Legislativo, isso causa muito incômodo. Então, há sim a necessidade de fazer uma reforma no Poder Judiciário para que isso seja cada vez mais transparente. O Poder Judiciário tem que ser transparente e ele tem que transmitir confiança para o país. Na hora que a gente perde a confiança no Poder Judiciário, a gente está perdendo confiança na lei brasileira.
Então, é sim um tema para ser debatido no Congresso Nacional e a sociedade tem que acompanhar. Arnaldo, você falou aí sobre morosidade, mas tem outros pontos também, né, que inclusive a gente estava debatendo antes de começar as gravações, como corrupção, nepotismo e a falta de transparência. Isso, é muito delicado esse tema, porque a gente não pode apontar, né, de forma precisa onde que há corrupção no Poder Judiciário. Mas a imprensa noticia. De vez em quando você tem notícias de magistrados que cometem algum tipo de ilícito, né? Então isso tem que ser muito bem monitorado. Lembra daquele assunto do compliance, da avaliação de risco? O Poder Judiciário também tem que implementar um programa de compliance para monitorar os seus próprios riscos. Qual o risco de um juiz se envolver num caso de corrupção, né? E punir esse juiz de forma exemplar, para que isso não aconteça em outras situações. Então, é de fato, você vê bem que precisa uma reforma do judiciário para tentar diminuir todos esses problemas que nós temos. Arnaldo, agora a gente vai falar sobre o Ministério Público. O Ministério Público, na sua visão, é um vilão ou é um aliado do empresário? Olha, o Ministério Público é uma instituição muito séria, muito forte, que tem uma importância muito grande para o nosso país. Porém, comete muitos excessos, né? Então, você vê vários processos que o Ministério Público atua, um excesso na forma de você buscar um culpado, de fazer denúncias, e quando isso envolve empresário, a gente sente no dia a dia da advocacia que o Ministério Público ele parte da premissa que o advogado é corrupto. Desculpa, que o empresário é corrupto, né? E aí você já começa, como advogado, ter que entrar numa defensiva para provar que o empresário não cometeu a corrupção. Só que isso é muito custoso para o empresário, isso demanda investimento para o advogado, né? Tem N casos que o Ministério Público promove uma denúncia e no final do processo o empresário consegue provar que não cometeu nenhum ilícito. Só que a imagem dele foi prejudicada, a imagem da empresa foi prejudicada, e isso dificilmente você consegue recuperar. É um abalo psicológico muito grande que o empresário sofre. Então, o Ministério Público tem a sua função, mas tem que ter muita cautela na forma de atuar. É muita responsabilidade. Acusar não é para todo mundo. E essa indicação, né, essas indicações que já vêm aí há anos, desde que o Ministério Público foi fundado, aí essas indicações por parte do presidente, acha errado? Eu acho que deveria ter uma forma mais institucional interna corporis, ou seja, da própria corporação, né? Você veja que são vários os casos. O presidente da República indica o Procurador-Geral da República. E essa indicação traz consigo um elo de relacionamento. Então, causa o que a gente chama no jurídico de um conflito de interesses. Então, o presidente da República que indica um procurador-geral, ele dificilmente consegue manter um afastamento pessoal. O que não acontece só no Ministério Público, né? Também tem Como no outros. Supremo. Exato. O Supremo ele vai passar, como também no Ministério Público, por uma sabatina no Congresso e tudo, mas Há uma indicação do presidente. é a indicação do presidente, né? Então, o Ministério Público é quem tem o poder de fazer a denúncia. E você denunciar é algo muito sério, muito forte. Então, se o presidente quiser intervir, né, ele vai ter ali uma pessoa que ele indicou. Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho que poderiam melhorar, aperfeiçoar essa forma, que seria a própria corporação decidir quem era o seu procurador-geral. Arnaldo, a população em geral pouco conhece, né, sobre a atuação dos tribunais de contas, né, a população e, consequentemente, o empresariado. Então, como que funciona essa corte? Né? Como é o funcionamento de um Tribunal de Contas? A gente sabe que não existe só o TCU, o Tribunal de Contas na União, como você passou nesse organograma, mas também cada estado tem o seu Tribunal de Contas. Isso, cada estado tem o seu Tribunal de Contas estadual. Qual a função do Tribunal de Contas? Ele é um fiscal de orçamento para o governo, então ele fiscaliza todas as contas do governo. Ele teve um papel muito importante naquele processo de impeachment da presidente Dilma, onde ele fiscalizou as contas e ali identificou, né, o que a imprensa noticiou, uma pedalada fiscal. Então, foi um estudo técnico do Tribunal de Contas da União. Veja a importância dessa corte. Mas, fora isso, no aspecto empresarial, todos os empresários que
faz algum tipo de negociação com os entes públicos, seja através de licitação, concessão, parceria público-privada, todos esses contratos são monitorados e são avaliados pelo Ministério Público de Contas. Então, o empresário ele ainda não tem muito familiaridade, mas é um órgão que está muito perto das suas contratações. Todo contrato público passa pelo crivo do Ministério Público de Contas, pelo Tribunal de Contas da União ou dos estados, que tem um Ministério Público lá dentro também, sua estrutura. E principalmente pelo fato de muitos empresários, né, terem negociações com os estados ou com o governo federal, aí a importância de saber, né, do funcionamento do Tribunal de Contas do Estado. Sim, todos os estados têm as suas cortes de contas e elas fiscalizam todas as contas do estado, né? Inclusive em todos os processos de licitação, processos de concessões, o Tribunal de Contas faz essa atuação. O mote, a transparência acima de tudo, né, Arnaldo? Verdade. A gente vai dar um rápido intervalo, né? Toda vida quem fala, se inscreve no nosso canal, sou eu. Agora quem tem que falar é você. Chama o pessoal para se inscrever no nosso canal, né, Arnaldo? Se inscreve no nosso canal, participe do nosso podcast e fique à vontade para fazer críticas e sugestões.